quais personagens femininas das Crônicas de Gelo e Fogo têm mais desenvolvimento? Lembrando que isso é só a minha opinião. Eu vou fazer uma lista da que tem menos para a que tem mais. Em último lugar, eu coloco a Ariane Martel. Ela é uma boa personagem, mas, em questão de desenvolvimento, nós não temos muito dela. Por exemplo, o que tinha movido ela por parte da sua vida foi ela entender errado uma carta que o pai dela mandou. E mesmo depois de saber a verdade, ela continua tomando conclusões precipitadas sobre outras personagens. E as suas ações beiram a imaturidade. Ela não tem um plano concreto, ela não tem como lidar com as consequências. Ela acredita que por ser ela que está fazendo, aquilo vai dar certo. E não é bem assim. Só que o problema maior é que seus pensamentos e suas ações continuam do mesmo jeito, eles não mudam, só são redirecionados para outro plano. Com isso, eu não estou dizendo que ela é uma personagem ruim, mas em questão de desenvolvimento existem vários outros personagens à frente dela. Em penúltimo lugar, e eu acho que esse pode ser um pouco controverso, eu coloco Brienne de Tarth. A nossa querida Brienne é uma pessoa muito boa, mas como personagem, a curva de aprendizado dela é um pouco menor. Na verdade, a Brienne me parece uma personagem de RPG. Sabe quando você está jogando um RPG no celular ou no videogame e você tem uma missão principal e pequenas missões secundárias, e enquanto isso você vai aprendendo sobre aquele mundo? Essa é a Brienne. Ela tem o objetivo principal de proteger as filhas da Catelyn Stark. Mas, enquanto isso, ela tem que fazer missões secundárias. Levar o Jaime até Porto Real, conseguir uma espada, conseguir um escudo, entender a história de fundo de outras personagens e etc. E em livros em que várias personagens estão fazendo de tudo para sobreviver ou para prosperar, a Brienne acaba ficando um pouco para trás. Na verdade, às vezes os capítulos dela são bons por causa do desenvolvimento de outras personagens e não do dela. Mas, em certa parte dos livros, ela sai de acreditar que a honra é tudo para perceber que o mundo é mais cinza. O problema é que, mesmo vendo que isso afeta algum entendimento dela sobre o mundo, isso não afeta as suas ações. Ela continua a mesma. É por isso que eu coloco ela na frente da Ariane, mas atrás de várias outras personagens. Depois delas eu boto Cersei Lannister. Ela é uma ótima personagem, tem ótimos capítulos, mas ela tem uma mentalidade muito fixa de que ela é superior a todos os outros. E eu coloquei ela nessa posição porque ela evolui sim, para pior. Ela piora com relação aos filhos, aos irmãos, ao poder, ao povo, aos amantes, aos aliados, ao reino, à fé, e tudo isso é muito incrível de acompanhar. E por isso eu coloco ela como antepenúltima, atrás da Catelyn Tully, ou Catelyn Stark, se vocês preferirem. No começo, a gente é levado a pensar que ela é simplesmente uma lady muito orgulhosa, que quer mais poder para a casa Stark e para a casa Tully, o que não é errado. Mas com o passar do tempo, a gente percebe que ela está disposta a deixar o orgulho, a honra e o dever de lado se isso significar sua família bem. E mesmo que a gente não concorde com suas ações, elas se tornam justificadas na sua posição de lady, mãe e uma mulher numa posição desesperadora. Eu só coloquei ela nessa posição mais abaixo porque, mesmo ela percebendo seus erros, ela não está disposta a se arrepender deles, porque foram feitos em prol da família. Na minha opinião, ela é uma das personagens que mais entende seus próprios sentimentos e traumas. O problema é que ela não tem tempo nem poder para lidar com isso. E ver as ramificações das consequências disso é muito interessante. Depois eu coloco a Melisandre. A gente começa a história pensando que ela é apenas uma fanática religiosa. E embora ela seja, não vou negar, a gente vê um certo desenvolvimento nela. Ela está disposta a mudar seus pensamentos e ações, de acordo com o que ela entende das visões dela. E a gente vê isso quando ela não queima o Mance Rayder, mesmo ele tendo sangue de rei. E não só isso, ela também está disposta a proteger terceiros. Por exemplo, o Davos não acredita nela, mas ele acredita no Stannis. Então a Melisandre pega um dos filhos dele que ia para a guerra e impede, fazendo com que ele seja seu guarda-costas, só para o Davos não ter a possibilidade de sofrer mais perdas. Eu realmente não esperava esse desenvolvimento da personagem que no começo eu pensava que só queimava pessoas à torta e à direita para agradar o deus dela. Eu realmente me surpreendi, e olha que eu acho que ela só tem 1 ou 2 capítulos. Depois dela eu coloco a Asha Greyjoy. Eu não lembrava que essa personagem era tão legal e interessante nos livros. Ela é muito maleável e adaptável. Por exemplo, ela quer ser a líder dos Nascidos de Ferro, mas ela está disposta a fazer um acordo com o Victarion para ser a mão do rei, simplesmente porque ela sabe que talvez não tenha apoio suficiente para ser a líder.
Em outro momento, ela tem a consciência de que se a pessoa se ajoelhar, ela pode se levantar e se rebelar novamente mais pra frente, ou simplesmente prosperar, então ela não tem vergonha de fazê-lo. Ela está disposta a bajular, a ser bajulada, a estar no poder, a não estar no poder e sobreviver. Ela é uma personagem que, diferente da Ariane, por exemplo, você olha e diz, caramba, ela foi criada para isso. Ela sabe o que fazer em diferentes situações. Ela está agindo como uma adulta responsável pelos seus seguidores. Eu realmente não lembro como a série me fez não ter interesse nessa personagem que eu gostei tanto nos livros. Ela merece essa colocação. Vamos agora começar o top 3. Em terceiro lugar, eu coloco a Arya Stark. Eu acho que ela é uma das personagens mais queridas do fandom, principalmente na série. Só que eu acredito que a dos livros tem mais desenvolvimento e não é tão parecida assim com a da série, mesmo que algumas ações e decisões sejam parecidas. O truque é os pensamentos. Eu acredito que ela já começa os livros diferente, e assim como as outras duas do top 3, ela acaba tendo que evoluir à força por causa da situação. E o engraçado é que o fato dela ser uma criança muito energética, que tem facilidade em lidar com o povo comum, é o que faz ela ser moldada tão facilmente pelo aquele sistema. Mas também é o que deixa ela extremamente teimosa para lutar contra isso. Ela tem um bom desenvolvimento. A única coisa que me fez colocar ela na terceira posição é porque está incompleto. Não me leve a mal, eu sei que os livros não terminaram, mas nas outras personagens eu consigo ver um certo tipo de norte para onde a evolução delas estão indo. Mas com relação à Arya, às vezes esse norte fica um pouco vago. Existem várias teorias, é claro, muito boas inclusive, só que eu acho que tá faltando alguma coisa. Eu não sei, talvez outro objetivo agora que ela tá um pouco longe da vingança? Enfim, vamos continuar. Sobraram duas personagens para eu colocar no primeiro e no segundo lugar, a Sansa e a Daenerys. E eu cheguei num problema. Eu gosto mais da Sansa e da evolução dela, só que eu não acho a evolução da Sansa tão grande quanto a evolução da Daenerys, embora seja mais linear. O problema que eu tenho com a evolução da Daenerys é que em algum momento teve uma quebra. Ela mudou de direção. Ela estava sendo evoluída para ser a mãe, a salvadora, e chegou no momento que o Martin disse: olha, minha filha, você está no meu mundo, não dá para ser perfeita o tempo todo, você vai ter que fazer sacrifícios. E então a evolução da Daenerys muda de posição, muda de direção, por assim dizer, para ela ser um pouco mais fogo e sangue, para ela entender que às vezes ela vai ter que ser cruel, vai ter que deixar pessoas para trás. E para a evolução e crescimento da Daenerys como personagem, isso ficou simplesmente incrível. Só que a minha questão é que ela não estava sendo desenvolvida desde o começo para isso, entende? Isso foi uma mudança no meio do caminho. Enquanto a Sansa, que não teve um desenvolvimento tão grande quanto a Daenerys, teve uma evolução mais linear. Ela não mudou de direção no meio do caminho. Ela sempre esteve nesse caminho, de formas diferentes. Como garota, como lady, como noiva do príncipe, como filha do traidor, ela nunca teve voz ativa. Ela sempre teve que deixar seus desejos, suas tramóias por debaixo dos panos. E com o Mindinho, ela está aprendendo a aperfeiçoar isso para não só sobreviver, mas prosperar. Mesmo assim, eu ainda acho que a Daenerys teve uma evolução maior, então eu vou colocar a Daenerys em primeiro lugar e a Sansa em segundo lugar. Resumindo tudo, o meu ranking de desenvolvimento ficou assim: Daenerys Targaryen em primeiro lugar, Sansa Stark em segundo lugar, Arya Stark em terceiro lugar, Asha Greyjoy em quarto lugar, Melisandre de Ashai em quinto lugar, Catelyn Tully ou Catelyn Stark em sexto lugar, Cersei Lannister em sétimo lugar, Brienne de Tarth em oitavo lugar e Arianne Martell em nono lugar. O que vocês acharam? Concordam, discordam? Me deixem saber nos comentários. Lembrando que não é porque eu tô fazendo essa lista dizendo qual personagem feminina tem mais desenvolvimento que eu tô dizendo que personagem A é melhor que personagem B. Não é esse o ponto. Por exemplo, a Catelyn Stark está no meu top 3 de melhores personagens das Crônicas de Gelo e Fogo. Só que nessa lista de desenvolvimento ela tá em sétimo. Ela continua sendo uma personagem incrível, só que em questão de mudança, tem outras que mudaram mais do que ela, antes dela se tornar a Senhora Coração de Pedra, claro. E eu tô pensando em fazer essa lista com os homens também, mas com eles vai ser um pouco mais complicado porque tem mais ponto de vista masculino do que feminino. Mas eu vou ver primeiro se esse tipo de vídeo dá retorno realmente ou não. E com retorno eu quero dizer comentários, não tô fazendo por fama ou dinheiro, afinal eu mal posto. Mas é para saber se vocês realmente querem falar sobre isso ou sobre outras coisas. Lembrando que eu não tenho previsão para postar, então
Posso ver, posso responder, mas como eu trabalho, nem sempre vou poder fazer os vídeos. E por isso é interessante saber qual é o tipo de conteúdo que vocês realmente gostam. Se são os shorts, se são os rankings, as curiosidades, as perguntas e respostas e etc. Afinal, eu só estou focando mais nas personagens femininas porque eu gosto muito delas e eu fiquei com ranço do que a HBO fez com essas personagens na série, como elas foram destratadas na série. Mas eu também gosto de falar sobre outras coisas, mas para isso eu preciso saber o que vocês querem saber. Enquanto isso, eu vou postando o que eu tenho. Então, bye bye.